Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder, ele leva o ensino cristão a muitas igrejas e pode levar aí também na sua igreja. Isso é feito de forma gratuita, sem que nós não cobramos nada para fazer esse trabalho. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue assistindo os vídeos aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Lucas Soares. Imagina o tempo que demorou para 8 pessoas virarem muitas gerações, já que o período fértil do ser humano geralmente não começa antes dos 10 anos de idade. Por isso, e por outros motivos, que há momentos que penso que os dias, meses e anos de Deus não são os mesmos da nossa cronologia. Será que Adão e Eva, ou Noé e família, só se passaram alguns 1000 anos? Será que os 7 dias da criação têm apenas 24 horas ou são 7 eventos de mais tempo? Bom, a pergunta é a seguinte. Primeiro, será que o nosso tempo é igual ao tempo de Deus? Não, porque Deus não está no tempo, né? Será que o tempo que está na Bíblia é o nosso tempo? Sim. Se nós olharmos Gênesis 1, foi tarde e manhã. Eram dias de 24 horas. Nós até falamos sobre isso aqui em outro vídeo. A questão do tempo para que se multiplicasse. 8 pessoas, né? No caso, dessas 8 pessoas, 6 se multiplicando, né? Não há como conjecturar que Noé e sua esposa tiveram mais filhos depois do dilúvio, mas os filhos deles tiveram, os 3 casais. E nós temos que pensar, né, que é um fator exponencial, né? Aqueles casais tiveram filhos, que tiveram filhos, tiveram filhos, tiveram filhos. Se nós olharmos, se nós analisarmos quanto tempo o mundo passou de 6 bilhões de pessoas para 7 bilhões, ou de 7 bilhões de pessoas para 8 bilhões, nós vamos ver que essa questão pode ser rápida. Esse processo de multiplicação pode ser um processo rápido. E nós vamos perceber que as pessoas, né? Nós vamos ver, por exemplo, na história de Israel, por exemplo, eram muito férteis, né? Pessoas tinham 10 filhos, 12 filhos, 20 filhos, né? E que iniciavam a multiplicação. E principalmente no período inicial, esse período fértil durava mais anos, né? Se nós vamos ver, por exemplo, no caso de Terá, de Abraão, por exemplo, que tiveram filhos até uma idade mais avançada. Então era um período fértil maior que os seres humanos viviam, né? Tanto para mulheres como para homens. Então, esse trabalho, esse processo de multiplicação, que era um processo determinado por Deus, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Foi um processo lá para o homem de Gênesis 1, 26 e 27, e é um processo também válido para os filhos de Noé, crescer e multiplicar e encher a terra. Então, essas pessoas viveram anos como os que nós vivemos, embora durante um certo tempo ainda viviam mais anos, um período maior de anos, até que se começasse a reduzir. Deus tinha colocado como um limite 120 anos. Mas esse limite não veio de imediato pós-dilúvio. Ele durou alguns anos até que os seres humanos começassem a viver até 120 anos, depois a expectativa de vida até caiu. Durante alguns períodos da história, tivemos expectativas de vida muito pequenas em relação até o que nós vivemos hoje, e principalmente em relação ao que as pessoas viviam antes. A expectativa de vida começou a cair, até talvez pela proliferação de algumas doenças, enfermidades, questões sanitárias que foram piorando, né? Se a gente percebe, por exemplo, durante a Idade Média, no período do feudalismo,
em que as pessoas viviam nos feudos, nos grandes feudos, viviam afastadas umas das outras, e provavelmente viviam mais tempo. Mas depois, ainda na Idade Média, quando se voltou para as cidades, as pessoas começaram a viver de forma mais acumulada, mais aglomeradas, vamos dizer assim, para usar um termo até atual, né? Viviam mais aglomeradas e as doenças começaram a proliferar. Então, no caso, né, se a gente pegar e pelo caso dos descendentes de Noé, ainda eram pessoas que proliferavam muito e que viviam muitos anos, gerando filhos durante muitos anos. E os filhos dos seus filhos também foram assim. Então, a terra começou a se encher de uma forma rápida. E nós não precisamos pensar numa terra para aqueles tempos, ou mesmo uma terra para 2000 anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou até para 500 anos atrás, com o número de pessoas que nós temos hoje. Hoje essa ocupação é muito maior, né? Então, proliferaram rapidamente, mas não eram tantas pessoas assim. Algumas nações pequenas foram surgindo a partir dos filhos de Noé, e depois essas nações foram crescendo e algumas outras nações foram sendo formadas. Mas em termos de tempo, todo tempo cronológico que existe na Bíblia é igual ao que nós vivemos hoje. Tá? Um ano aí na casa de 365 dias, né? Se nós formos analisar, por exemplo, vou pegar o livro de Enoque. O livro de Enoque, embora se refira, uma referência a um personagem bíblico que viveu até antes do dilúvio, então que viveu mais de 300 anos e não viveu mais porque foi arrebatado, porque o filho dele viveu 900 e tantos anos. Mas no livro de Enoque foi escrito por volta do período intertestamentário, entre os dois testamentos, já se falava em ano de 364 dias. Se nós formos olhar na história de Israel, nos calendários judaicos, sempre se falou em 12 meses por ano. Então, nós tínhamos uma cronologia muito parecida, muito próxima com o que nós temos hoje. Então, não há razão para a gente pensar, né, que houve alterações nessa forma de contagem. Os dias e os anos sempre foram contados dessa forma. E aquelas 8 pessoas proliferaram rapidamente e encheram a terra. Se formaram algumas nações já desde o início. Já em Gênesis 10 a gente percebe algumas das primeiras nações que nasceram daqueles filhos de Noé. Nações semitas, nações canitas e nações jafeitas. Então, todas aquelas nações que nós vamos ver historicamente no início do que nós chamamos de civilização, porque o que havia pré-diluviana era uma civilização também, mas que foi destruída. Nós temos poucos relatos dessas civilizações, mas que possivelmente não, certamente tinham cidades também, habitavam em cidades também, mas as civilizações pós-diluvianas, as primeiras civilizações, as primeiras nações, nós vamos ver relatadas em Gênesis 10, e todas descendentes dos filhos de Noé. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não esteja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as notificações do nosso canal. Se você tem uma dúvida como o Lucas Soares teve, envie-nos a sua dúvida através dos comentários do vídeo, através do e-mail que aparece aí na sua tela, e nós estaremos respondendo aqui nesse canal. Não fique com a sua dúvida. Mande-nos a sua dúvida e nós estaremos respondendo aqui. É compromisso nosso. Até semana que vem.